Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir numa abordagem teórica acerca da Resolução 1778 de 2012 do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Esta resolução, ela tem como objetivo regulamentar alguns artigos da nossa Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, nossa Lei Complementar 106. Que artigos são regulamentados por esta resolução? Artigo 34, inciso 1, artigo 34, inciso 15 e também artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar 106. Todos esses artigos, eles disciplinam a possibilidade do Ministério Público atuar na defesa de interesses individuais indisponíveis. A finalidade desta portaria, portanto, desta resolução, melhor dizendo, da resolução 1778/2012, seu objetivo foi disciplinar no âmbito do MP, regulamentar no âmbito do MP o procedimento administrativo que visa a tutela de interesses individuais indisponíveis. Nós sabemos que o Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, ele é colocado como defensor dos interesses da sociedade, né? Já que ele defende a ordem jurídica, que são os que retrata o nosso conjunto de leis, de normas, nossa Constituição Federal, defende também o nosso regime democrático, defende interesses sociais, assim entendido como interesse público, o interesse que é de todos, os interesses transindividuais que transcendem um único indivíduo, são aqueles interesses que pertencem a vários indivíduos, a muitos indivíduos ou grupos maiores ou menores, que são os interesses difusos e os interesses coletivos. Mas o artigo 127 da Constituição permite ao Ministério Público atuar na defesa também de interesse individual, interesse que pertence a um único indivíduo, né? O interesse individual, desde que ele tenha a seguinte natureza: indisponível, né? É um interesse individual, pertence só a um indivíduo, mas ele é de que natureza? Indisponível, né? Os interesses individuais indisponíveis são aqueles em relação aos quais os seus titulares não têm qualquer poder de disposição, pois nascem, desenvolvem-se e extinguem-se, independente da vontade dos seus titulares. Abrangem os direitos da personalidade, os direitos referentes ao estado das pessoas, capacidade das pessoas. São direitos irrenunciáveis, intransmissíveis e indisponíveis, ou seja, são direitos que o seu titular, o indivíduo, ele não pode negociar esse direito, ele não pode transacionar esse direito, ele não tem poder de disposição sobre este direito, porque ele nasce, ele se desenvolve e ele extingue, independente da vontade do seu titular. Por exemplo, não se negocia o direito à vida, não se negocia o direito à liberdade, são direitos que não são passíveis de acordo, de transação, são irrenunciáveis e também são intransmissíveis. Esses direitos individuais o Ministério Público pode tutelar, tá? Então, como regra, de fato, o MP é uma instituição que defende interesses transindividuais,
que transcendem a um único indivíduo. A ideia é que o Ministério Público atue na defesa de interesses de grupos, interesses gerais, o interesse público, o bem comum, aquilo que é de todos. Mas o artigo 127 da Constituição, lá no finalzinho, garante ao MP que atue também na tutela dos interesses individuais indisponíveis. E aí vem o nosso artigo 34, que define as funções institucionais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Artigo 34, inciso 1. O que diz esse artigo? Que além das funções previstas na Constituição Federal, na Constituição do Estado e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Item 1. Adotar todas as medidas necessárias à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Então, o que está retratado no artigo 127 da Constituição foi novamente reforçado pela Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, Lei Complementar 106, em seu artigo 34, inciso 1. No artigo 34, inciso 15, nós temos que, além das funções previstas nas Constituições Federal, Estadual e em outras leis, incumbe ainda ao MP exercer a defesa dos direitos do cidadão assegurados na Constituição Federal e Estadual. E ainda temos o artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar 106. Cabe ao MP instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos para apuração de fatos de natureza o quê? Civil. Muito bem, então o que eu já aprendi? Vamos lá. Eu aprendi que o Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição e artigo 34, inciso 1, pode atuar na defesa dos interesses individuais indisponíveis. Para tanto, conforme o artigo 35, inciso 1, ele pode instaurar procedimentos administrativos para apurar fatos de que natureza? De natureza civil. Então, sempre que um interesse individual indisponível que é tutelado pelo Ministério Público for objeto de uma violação, o MP tem instrumentos para atuar na defesa deste interesse individual indisponível. O artigo 35, inciso 1, coloca como instrumento para o exercício desta função institucional, que é proteger o interesse individual indisponível, a possibilidade de instaurar medidas e procedimentos administrativos para alcançar os seus fins. Porque aquele que tem a função, ele também deve ter os meios para atingir, para exercer aquela função institucional. Então vamos lá? Qual é a função institucional do MP? Atuar na defesa de interesses individuais indisponíveis. E para fazer isso, o que ele pode fazer de acordo com o artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar 106, ele poderá instaurar procedimento de natureza administrativa. E aí vem o objetivo da nossa resolução 1778 de 2012, do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, definir parâmetros básicos que devem ser seguidos pelos órgãos de execução do MP na hora de instaurar e conduzir um procedimento administrativo voltado à tutela de que interesse, de que direito? O individual indisponível. Muito bem, então o que eu já sei? Que o MP atua na defesa do interesse individual indisponível, para tanto ele poderá instaurar procedimentos administrativos
e por isso o Procurador-Geral de Justiça sentiu a necessidade de definir parâmetros para que os promotores de justiça, na hora de instaurarem um procedimento administrativo voltado à tutela do interesse individual indisponível, tenha parâmetros para se guiar, né? Parâmetros, um modelo a seguir. Porque se não tivesse uma resolução regulamentando este procedimento, cada promotor de justiça faria o procedimento de acordo com a sua, né, cabeça. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele definiu por resolução, normatizou administrativamente, através da resolução 1778, o procedimento de instauração e condução de um procedimento administrativo na defesa dos interesses individuais indisponíveis. Fechou? E aí vimos o objetivo da resolução. Agora vamos para o artigo 1º. Vamos lá? Capítulo 1 do procedimento administrativo para a tutela dos interesses individuais indisponíveis e sua instauração. Diz o artigo 1º: o procedimento administrativo instaurado no âmbito das promotorias de justiça, porque o órgão de execução do MP, com a atribuição para atuar na tutela do interesse individual indisponível, é o promotor de justiça. Então, o procedimento administrativo regulamentado por esta resolução, ele terá início no âmbito de uma promotoria de justiça, tá? E esta promotoria de justiça, certamente, ela é atribuída da função da tutela do interesse individual indisponível, e este procedimento de natureza administrativa destina-se à colheita de elementos necessários à proteção de tais interesses, nos termos da legislação de regência. Então, é um procedimento administrativo, investigativo, porque ele se destina à colheita de elementos necessários à proteção desses interesses, né? Podendo resultar, inclusive, né, se necessário, uma ação civil de proteção desse interesse individual indisponível. Ao terminar o procedimento administrativo e o membro do MP concluir que um interesse individual indisponível realmente foi lesado, realmente foi prejudicado, o Ministério Público poderá ingressar com uma ação civil, né, visando a reparação deste dano ao interesse individual indisponível. Então vamos lá, o que eu já sei? Eu já sei que o MP protege o interesse individual indisponível. Eu entendi que, como mecanismo de atuação na defesa desse interesse, ele poderá instaurar procedimento administrativo que tem como finalidade a colheita de elementos necessários à proteção do interesse individual indisponível. E nos termos do artigo 2º, como pode ser instaurado um procedimento administrativo para proteger o interesse individual indisponível? Como ele pode ser instaurado? Ele pode ser instaurado de ofício ou ele pode ser instaurado mediante o quê? Representação. A instauração de um procedimento administrativo para apurar danos de natureza cível aos interesses individuais indisponíveis poderá ser instaurado de ofício pelo órgão de execução com atribuição, né, ou em razão de representação formalizada junto ao órgão de execução do MP com atribuição de qualquer, quem pode formalizar a representação? Qualquer pessoa, órgão público ou entidades, o quê? Despersonalizadas. Então temos aqui que
o início de um procedimento administrativo ocorre por portaria, né? O início do procedimento administrativo ocorrerá mediante portaria e poderá ser instaurado de ofício, né? De ofício, aqui, de ofício, ou mediante o quê? Representação. Vou colocar a setinha porque aqui a setinha subiu, né? De ofício ou mediante o quê? Representação. Como pode iniciar o procedimento? Ele pode iniciar por iniciativa do próprio órgão de execução do MP, ou seja, de ofício, ou mediante o quê? Representação. E quem poderá representar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Isso é muito amplo, galera. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa natural, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado também, né? Então, qualquer pessoa pode formalizar uma representação, dando início, dando ensejo à instauração mediante portaria do órgão de execução com atribuição de um procedimento administrativo para apurar lesões, violações ao interesse individual indisponível. Órgão público também poderá formalizar uma representação. O órgão público, nós sabemos que ele integra uma pessoa jurídica de direito público e o órgão público, ele não tem personalidade, né? Ele é integrante da administração pública, mas o órgão público não tem personalidade, é desprovido de despersonalidade. E se eles colocaram a possibilidade de um órgão público que é desprovido de personalidade fazer uma representação, é fato que também uma entidade privada, sem personalidade, despersonalizada, também pode formalizar uma representação. Como, por exemplo, uma pessoa jurídica ainda não registrada, ela é um ente despersonalizado, né? O espólio, a massa falida, são exemplos de entidades privadas e que são desprovidas de personalidade. Assim como o órgão público, né, é um ente da administração, mas ele é desprovido de personalidade. Até os entes despersonalizados podem representar ao órgão de execução com atribuição para fins de instauração de um procedimento administrativo para colher elementos visando a tutela do interesse individual indisponível. Tá ok? Muito bem. No artigo 3º, temos a instauração do procedimento administrativo de ofício. Como isso acontece? Acontece quando o órgão de execução do MP tomou ciência por parte, né, pela ciência, tomou ciência de que um interesse que o MP tutela foi lesado. Que interesse em questão está sendo regulamentado aqui? O interesse individual indisponível. Então, o artigo 3º da resolução, ele indica o seguinte: sempre que o órgão de execução do MP com atribuição tomar ciência de que um interesse individual indisponível foi violado, ele de ofício poderá promover a instauração do procedimento administrativo. Vamos ver o que diz o artigo 3º da nossa resolução. Sempre que tomar conhecimento de condutas que constituam lesão aos interesses referidos no artigo 1º desta resolução, ou seja, o interesse individual indisponível, deverá o órgão de execução do MP adotar as providências necessárias ou, caso não possua atribuição, cientificar o órgão de execução com atribuição. Então, sempre que o órgão de execução do MP com atribuição tomar conhecimento
de que um interesse individual indisponível foi objeto de lesão, ele poderá, de ofício, instaurar o processo administrativo visando a colheita de elementos para a proteção do interesse individual indisponível. Parágrafo único. Pergunta: denúncias anônimas, notícias anônimas acerca de uma lesão a um interesse individual indisponível podem ser objeto de investigação por parte do MP, de apuração por parte do órgão de execução? Com certeza, diz o parágrafo único do artigo 3º. Notícias anônimas podem ser objeto de apuração por parte do órgão de execução, desde que narrem um fato específico e devidamente individualizado, né? Então, se a notícia anônima ela narrar um fato individualizado, um fato específico, olha, membro do MP, vá naquele ponto e verifique tal situação, né? Quando a notícia anônima precisar, né, um fato ou precisar uma situação individualizada, ela deve ser objeto de apuração. Por exemplo, uma denúncia anônima. Tenho conhecimento de que um interesse individual indisponível de uma pessoa foi violado. É uma denúncia muito ampla, muito genérica. Aí, realmente, o órgão de execução não vai atrás dessa denúncia anônima. Agora, se ela narrar um fato específico, individualizado, certeiro, órgão do MPE, vá naquele ponto, naquela situação específica que você vai ver a lesão ao interesse individual indisponível. Aí sim, a denúncia anônima deve ser objeto de apuração, podendo o órgão de execução do MP com atribuição instaurar de ofício um procedimento administrativo no intuito de colher elementos, né, acerca da violação ao interesse individual indisponível, ok? Bom, o artigo 4º, ele vai te indicar como este procedimento administrativo formalmente é instaurado pelo órgão de execução do MP. O que diz o artigo 4º? Que o procedimento administrativo será instaurado através de um ato administrativo chamado como portaria. A portaria de instauração do procedimento administrativo para fins de colheita de elementos para a tutela do interesse individual indisponível. Esta portaria, ela, segundo a resolução, ela recebe uma numeração crescente, portaria 01 de 2016, portaria 02 de 2016, portaria 03 de 2016. Ela recebe uma numeração crescente, ela precisa ser o quê? Devidamente autuada, portanto ela receberá uma capa com um número de processo administrativo, ela é registrada, ela precisa ser registrada no livro próprio de registro dos procedimentos administrativos, ou se o MP já tiver instalado um sistema de informatização, pode ser registrada diretamente no sistema de controle informatizado do MP. E esta portaria, este ato administrativo que instaura o procedimento administrativo para a tutela do interesse individual indisponível, precisa conter o quê? Ementa, o que mais? Fundamento legal que autoriza o órgão de execução a instaurar o procedimento, descrição do fato que vai ser objeto desse processo administrativo, o nome
e a qualificação possível da pessoa cuja tutela dos interesses indisponíveis cabe ao MP e ainda o nome e a qualificação possível do autor da representação, se o procedimento administrativo foi iniciado mediante representação. Então, o que nossa portaria deve conter? Uma ementa. O que é a ementa? É a exposição sucinta, né, do procedimento administrativo, como ele foi instaurado, né? Então, vai constar processo administrativo número tal, instaurado mediante portaria tal, 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 visando a colheita de elementos para a tutela do interesse individual indisponível de fulano de tal. É uma ementa, um resumo, né, uma chamada deste procedimento administrativo. Então, deve conter a ementa. A portaria também deve constar dos artigos, dos fundamentos legais que permitem ao Ministério Público promover a proteção de interesses individuais indisponíveis. Esses artigos, apenas para mencionar, são o artigo 127 da Constituição, o artigo 34, inciso 1, da nossa Lei Complementar 106 e também o artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar 106. Todos esses dispositivos fundamentam legalmente a atuação do Ministério Público na defesa dos interesses individuais indisponíveis e na possibilidade do MP instaurar, mediante portaria, um procedimento administrativo visando a tutela dos referidos interesses. Também deve constar da portaria a descrição do fato, que será objeto deste procedimento administrativo, o nome e a qualificação daquela pessoa, daquele indivíduo que merece, que precisa que seu interesse individual indisponivel seja tutelado, e o nome e qualificação possível daqueles que iniciaram o procedimento mediante representação, se for o caso. Porque lembra que o procedimento administrativo pode ser iniciado de ofício ou mediante representação. Se for através de representação, aí a portaria de instauração deve indicar o nome e a qualificação possível dos autores da representação, ok? E no próximo bloco, vamos falar da possibilidade daquela representação para fins de instauração do inquérito, do procedimento administrativo, ser o quê? Indeferido. Nós vamos falar do indeferimento da representação de instauração de um processo administrativo para tutela do interesse individual e indisponível, aquele que o indivíduo não pode transacionar, não pode negociar, aquele que é irrenunciável, aquele direito que é intransmissível, ok? Até o próximo bloco.